Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia a todos os dirigentes da Federação e das CDLs do Rio Grande do Norte, aos telespectadores da TCM, aos dirigentes empresariais, aos meus amigos e minhas amigas. Esse é o nosso podcast número 67, do dia 6 de julho do ano de 2022. As notícias de economia da semana. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem em mais um dia de queda, acompanhando as bolsas dos Estados Unidos, da Ásia e da Europa, que também fecharam em queda. A Bolsa Brasileira fechou em queda de 0,31%, acumulando 98.294 pontos. O dólar americano cotado a R$ 5,38. Portanto, sobe o dólar, sobem os juros. Há uma perspectiva de uma recessão mundial na economia e as bolsas caem. Os capitais acumulados através de renda variável sofrem depreciação. Há uma possibilidade de que este ano 2022 tenhamos um crescimento universal bem menor na economia do que se esperava no início do ano. Ainda é a pandemia voltando na China e em alguns países da Europa e também a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Há um temor generalizado com relação à economia. Vivo, Claro e TIM começam a corrida pelo domínio da 5G. Operadoras líderes do setor do país já estão com tudo pronto para iniciar hoje, dia 6 de julho. Assim, a Anatel vai ativar o sinal. As operadoras Vivo, Claro e TIM lideram o setor de telecomunicações no país. Vão ativar as suas redes de internet móvel de quinta geração, 5G, na faixa de 3.5 GHz, hoje em Brasília, logo depois que receberem o sinal verde da Agência Nacional de Telecomunicações. O conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, que preside o grupo formado na agência reguladora para a limpeza de faixa pela qual vão trafegar os sinais, anunciou ontem que o caminho estará livre para a ativação do 5G na capital federal a partir de hoje e na sequência será a vez de Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e João Pessoa. Estas ainda sem data precisa para ativação. Na corrida para não perder a clientela, as companhias já realizaram a instalação dos seus equipamentos com o objetivo de ligar 5G imediatamente. Os consumidores não terão de mudar os planos nem os chips dos celulares para usar a nova tecnologia. Basta ter um aparelho apto a captar o sinal, o que ainda está restrito a um pedaço pequeno da população. Atualmente existem no Brasil cerca de 67 modelos de celulares capazes de rodar 5G, certificados à homologação pela Anatel. Até o fim do ano passado eram apenas 40. As líderes em termos de variedade de portfólio são Samsung, com 25 modelos, seguida de Motorola, 14, Itel, com 9 e o Xiaomi chinês, com 6. Os preços partem de aproximadamente R$ 1.500. A Claro informou que o sinal 5G estará disponível nas regiões do Plano Piloto e Lago Sul, chegando gradativamente a outras áreas do Distrito Federal. A Tele apresentou que já está preparada para a expansão gradativa nas demais capitais, assim que a Anatel der o aval. Pelos cálculos das operadoras, cerca de 2 milhões de smartphones na sua base de assinantes são compatíveis com a nova tecnologia, que representa 4% do total. Globalmente, espera-se que em 2022 já serão vendidos mais aparelhos 5G do que 4G. No nosso portfólio, 70% dos aparelhos já são compatíveis com 5G. Muitos consumidores pensam primeiro em ver cobertura e as aplicações para se tornar uma realidade, para depois trocarem o aparelho. É esse o pensamento do diretor de marketing da Claro, Marcelo Carvalho. O número de trabalhadores na construção cresce 30% em 2 anos e chega ao maior nível desde 2016. O setor foi o que teve o maior crescimento no período, mas a informalidade e o rendimento baixo reduzem os ganhos para a economia. Depois de 2 anos com lançamentos e vendas de imóveis em alta, a construção civil é uma das atividades econômicas que mais tem gerado oportunidade de trabalho no país, desde a queda acentuada no número de vagas em 2020,
no início da pandemia do Covid-19. O número de pessoas que trabalham na construção subiu 29% nos últimos 2 anos. O setor foi um dos responsáveis por reduzir a taxa de desemprego no país, que chegou a 9,8% agora em maio. A construção é o setor que mais cresceu em número de pessoas ocupadas entre maio de 2020 e maio de 2022. Em seguida vem o setor de alojamento e alimentação, com alta de 21% no número de pessoas ocupadas. E o serviço doméstico, 19,5%. O grupo que menos ampliaram as contratações foram a administração pública, 1,5%, transporte, 10,4% e agricultura, 10,2%. Os dados são da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, o PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados na semana passada. No total, segundo o IBGE, o Brasil tinha 7.400.000 pessoas trabalhando no setor da construção no trimestre encerrado em maio, bem acima dos 5,5 milhões de 2 anos atrás, quando a economia era afetada por uma onda de demissões em consequência da doença. O número vem se mantendo em redor desse patamar desde o final do ano passado. Antes disso, a última vez que o Brasil teve essa quantidade de pessoas trabalhando na construção civil foi em julho de 2016. No pico da série histórica do IBGE, o Brasil chegou a ter 8.300.000 trabalhadores do setor, no trimestre encerrado em dezembro de 2013. Recuperação. O número de pessoas que trabalham na construção tem recuperado nos últimos 2 anos, desde a queda brusca de 2020. O crescimento no número de pessoas ocupadas na construção, porém, não acompanha uma alta nos rendimentos. A maior parte dos trabalhadores do setor é informal e tem renda menor do que aqueles contratados com a carteira assinada. Já o economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, Leandro Rori, compara o momento atual com 2016, outro período de grande oferta de vagas no setor. A composição era diferente em 2016, havia um volume maior de pessoas com carteira assinada no setor. Agora tem uma expansão muito grande do emprego por conta da própria, segundo ele. Os rendimentos médios dos trabalhadores da construção civil oscilam entre R$ 2.069 até R$ 2.500 em média. São dados do IBGE. Enquanto o Brasil tem a sua crise na economia, o nosso vizinho, a Argentina, entenda como a Argentina deixou de ser um país rico e hoje vive na pobreza. A crise argentina é um sinal de alerta. Se um país que já foi uma das potências econômicas mundiais atingiu elevados índices de pobreza, por que outros países estariam ilesos? As escolhas dos governantes, a corrupção, a desvalorização da moeda e todos os detalhes são abordados neste artigo A Queda Argentina, do Clarín, que é um dos principais jornais de Buenos Aires. É mais uma produção inédita de um jornal fora do Brasil. Não é impossível que aconteça em nosso país o que aconteceu no país vizinho. Entretanto, estamos muito distantes da realidade argentina. O paradoxo argentino, meu caro telespectador, antes um gigante econômico, a Argentina se tornou a pior economia da América Latina, depois da Venezuela, e hoje é considerada uma das mais frágeis do mundo, entre os países emergentes. No início do século XX, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo. Chegou a ter um PIB, Produto Interno Bruto, per capita maior que o da Alemanha, por exemplo, da Europa, o da França. Superou o Canadá e a Austrália, com a população e renda total per capita. Hoje vive uma crise econômica. Italianos, espanhóis, franceses, alemães constituem a maior parte dos imigrantes que buscaram melhores salários em terras argentinas. Hoje os jovens buscam oportunidades em outros países. Foi outrora um centro de excelência acadêmica e intelectual. Hoje está abaixo do Brasil várias vezes nos testes dos programas de avaliação internacional de estudantes. A expressão riche come, rico como uma Argentina, já foi popular. Aristocratas britânicos faziam planos de casar suas filhas com argentinos ricos. A crise na Argentina faz com que não se pareça que o país já passou por tempos de riqueza, principalmente explorando as terras férteis dos Pampas. A Alemanha, França, Bélgica e majoritariamente a Grã-Bretanha
foram as nações que mais investiram na Argentina de forma livre e diversificada. O capital estrangeiro foi responsável por ferrovias e indústrias. Agora a Argentina é um dos países menos confiáveis para os investimentos estrangeiros. A explicação para a crise argentina envolve anos de história, resumido em vários artigos trazidos pelo Clarín. Para você ter uma ideia, o peso argentino está valendo míseros centavos com relação ao real. E nem se compara em relação ao dólar, que é a grande moeda que tem valor de Buenos Aires a todo o interior da nação portenha. Portanto, a inflação este ano, o nosso vizinho, a Argentina, está prevista em 68% de janeiro a dezembro. 68% anualizada no ano 2022. Por aí você tira a pobreza como reina em terras portenhas. A instabilidade política levou a um golpe militar em 1930 e 1983. Foram golpes de Estado, 5 dos quais resultaram em uma ditadura. Uma essência foi mantida, o nacionalismo. Sucessivamente, esses governos adotaram políticas protecionistas e de substituição de importações. O objetivo era tornar a Argentina autossuficiente, mas a troca das importações pelas produções locais trouxe consequências inimaginárias. As indústrias nacionais não eram competitivas. A população era forçada a pagar mais caro em produtos do próprio país e as indústrias eram impedidas de importar equipamentos e maquinaria para aumentar e aprimorar a produtividade. Em 1946, Juan Domingos Perón, o mais famoso dos presidentes da Argentina, assumiu a presidência do país e acrescentou o populismo ao nacionalismo. Perón quis compensar os problemas sociais argentinos, aumentando os gastos públicos. Ele governou por sindicatos, instituiu direitos trabalhistas e aumentou amplamente as garantias aos trabalhadores. Os salários subiram 46% na década de 40. Isso fez Perón um líder aclamado, mas o país entrou em uma espiral inflacionária e as pensões aumentaram pelo presidente e chegaram a um total de 29% das riquezas produzidas na Argentina. A experiência protecionista terminou oficialmente em 76. Naquele ano, a junta militar, comandada por Jorge Rafael Videla, abriu um pouco a economia, entretanto as indústrias argentinas, acostumadas aos protecionismos, não conseguiram manter diante da concorrência. A Argentina era Argentina. Brasileiro compra menos no mercado e troca almoço por lanche. Uma cesta de 120 produtos fica 13% mais cara, enquanto a quantidade de itens no carrinho encolhe 5%. Em um cenário de alta de preços, os brasileiros reduziram a quantidade de produtos consumidos. O valor desembolsado com uma cesta de 120 categoria de item, entre alimentos, bebidas, limpeza, doméstica, higiene e beleza, avançou 13% no primeiro trimestre de 2022, ante igual período de 2021. Mas na quantidade de produtos houve um recuo de 5%. Os dados são de um estudo de consultoria Kantar, antecipado com exclusividade no valor econômico, quando se considera o preço médio por unidades, cada produto ou embalagem, a alta foi de 13,7%. Os dados estão contidos no relatório Consumidor Insigne 2022 e mostram a mudança de hábitos também nos gastos fora de casa. Nesse caso, o preço médio por produto cresceu 11%, acompanhado por um recuo de 10% na quantidade consumida. O valor, no entanto, se manteve estável. Este primeiro trimestre de 2022 é um primeiro início de retomada da normalidade em termos de consumo por causa da situação da pandemia. E o que se vê é um conjunto de dois efeitos aumentando preços e especialmente alimentos, e bolso mais apertado do consumidor. E isso afeta todas as classes de renda, embora as mais baixas sejam mais prejudicadas, e todas as regiões. O consumidor acaba reduzindo o número de unidades compradas, não consegue acompanhar a alta da inflação, explica a diretora comercial da Kantar, Raquel Ferreira. A pesquisa traz o cenário para diferentes regiões no país. A consultoria usa um conjunto de 7 regiões que permite avaliar o desempenho no interior e nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro.
preço da refeição fora de casa subiu 21%. E o consumidor opta por um snack, que ficou 11% mais caro. Diz a Kantar. Todas as 7 regiões pesquisadas tiveram alta de 2 dígitos no preço médio do produto no primeiro trimestre de 2022, ante igual ao período de 2021. As altas mais expressivas foram no Centro-Oeste, 16,4%, e na Grande São Paulo, 15,6%. E no grupo que reúne Norte mais Nordeste, 15,3%. Se no Centro-Oeste o número de unidades vendidas cresce 1,6%, na Grande São Paulo houve queda de 3%, acompanhada do recuo de 5,4% no Rio de Janeiro, onde o preço médio por unidade subiu 14,4%. Norte e Nordeste, a estabilidade nas quantidades vendidas. O Norte e Nordeste tem uma estabilidade no consumo, um efeito muito claro da redução do subsídio governamental. Era uma região que vinha sustentando o consumo. Agora, com o novo Auxílio Brasil, provavelmente a partir de agosto, o Auxílio Brasil volta a ser R$ 600 e vai irrigar com certeza a economia. A última notícia do dia tomou posse ontem no Palácio do Planalto Daniela Marques, economista, pessoa da confiança de Paulo Guedes, ministro da Economia, e que passa a ser agora a nova mandatária da Caixa Econômica Federal, o maior banco social do país e que tem uma finalidade precípua: expandir a construção civil através da habitação, das casas, de apartamentos, de conjuntos habitacionais, e enveredou também pelo agronegócio. Que Daniela Marques tenha sustentação na Caixa Econômica Federal no governo de Jair Bolsonaro. Bom dia, muito obrigado e até o próximo programa.